mas vamos lá. Então, eu convidei ele para vir conversar com a gente, porque ele é a maior referência mesmo no Brasil. É o único polo no Brasil que recebe material das Forças Armadas. Tem um acervo suficiente para, inclusive, fundar um museu de oncologia, e ele é um estudioso, entusiasta. A gente tem que reconhecer o trabalho que ele faz, um trabalho independente. Ele tem muito a acrescentar para a gente. Vou trazê-lo ao copo. Resolvi tudo. Edson Boaventura, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigado. Muito bem-vindo. Obrigada. Boa noite, pessoal. Queria agradecer primeiramente a Leandro, seu esposo, né, e toda essa organização, e vocês principalmente, por esse evento aí maravilhoso aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu vou ter que correr um pouquinho, né, porque tem muita coisa para falar, então não vamos perder tempo aqui. Eu vou falar um pouquinho a respeito de perspectivas da ufologia no futuro e exopolítica, né, que vai ser uma ferramenta fundamental aí depois que a vida extraterrestre for reconhecida, né, por algum órgão ou por algum país, né, seja Estados Unidos, Rússia ou China. Bom, então, para decifrar o futuro, né, nesta área, a gente tem que entender, interpretar, decodificar, né, e observar as tendências que estão aí no mundo, né? Antes, porém, de a gente falar um pouquinho disso, a história da ufologia, ela já tem mais de 7 décadas aí. A Era Moderna, 1947, com o caso do Kenneth Arnold. Então, eu vou fazer aí uma passagem rápida de alguns casos, não vai dar para detalhar, mas nos Estados Unidos, a gente teve o caso Roswell, bem conhecido, né? A queda de um objeto, resgate de seres também. Aqui no Brasil, a gente teve a Roswell brasileira, que foi o caso Varginha, né? Ao longo assim, da pesquisa ufológica, muitos casos foram pesquisados, alguns se tornaram clássicos, outros se tornaram fraudes até, né? Na verdade, não eram coisas reais. Mas antes de 47, a gente já tinha um fenômeno ocorrendo no nosso planeta Terra e que muitas vezes era interpretado como folclore, né, como lendas ou até partes da religião, né, divindades, deuses. E aí eu separei para vocês aí, principalmente a questão da Mãe do Ouro, né, a luz fantasma, que nos Estados Unidos chama Spotlight, né? E lá no Missouri, por exemplo, Oklahoma, o pessoal já conhecia esse fenômeno. São luzes, né, que às vezes aparecem em estradas e o pessoal associava mais a assombração, carro fantasma, esse tipo de coisa, né? Então, no passado, antes de 47, o fenômeno OVNI não era conhecido como fenômeno OVNI. Por exemplo, em São João del Rei, existem jornais de dezembro de 1939, que falam de luz misteriosa que apareceu ali no morro. Indo mais para trás ainda, a gente vai encontrar pinturas rupestres que representam tanto objetos voadores não identificados, lembram os discos voadores, e também os tripulantes, né? Ali em cima a gente tem algumas pinturas de Utah, nos Estados Unidos, que lembram seres com capacete, com antena, e mais ali embaixo a gente tem a Vondina, que é a deusa da Via Láctea, na Austrália, que era uma divindade aborígene australiana e que lembra muito os Greys, né? Existem várias tipologias e no Brasil a gente tem várias pinturas rupestres e petroglifos, né? Isso aí eu separei um petroglifo da Amazônia, que mostra seres que têm 3 dedos, né? Que na ufologia a gente tem, às vezes, essa tipologia. E formatos aí que lembram os famosos discos voadores. Antes de 47 também tem uma pintura interessante em Bonampak, no México, datada de 785 d.C., onde relata o contato de um deus maia
com as divindades ali, que vieram do espaço. Interessante aí notar que essa divindade ela tinha mãos de pinças, né? Parece uma mão de caranguejo. É uma coisa meio absurda, né? A gente pensar em algo desse tipo, mas se está registrado num afresco maia, lá em Bonampak, é porque foi algo importante, interessante que aconteceu. E, curiosamente, a gente tem casos dentro da ufologia mundial que falam de seres que têm essas mãos de pinças. Por exemplo, o caso do Pascagoula, que aconteceu em 73 nos Estados Unidos, com Charles Dixon e Calvin Parker, e lembra esse mesmo tipo de ser. Eles teriam sido abduzidos ali, levados a bordo da nave e passado por algumas experiências que para eles foram traumáticas. Tem livro hoje, muita coisa que fala a respeito disso. Os primeiros anos, né, no mundo a respeito da ufologia, ele foi marcado pelas abduções e o contatismo, né? Adamski, caso Barnett Hill, em 61, né, que é um dos clássicos aí norte-americanos, mas muita coisa disso daí depois foi reavaliada, principalmente na parte de contatismo, que eram pessoas que estavam querendo aparecer, forjaram algumas fraudes, mas as abduções elas continuaram ocorrendo até os dias atuais. No Brasil, a gente teve aí os primeiros casos, que foi a explosão do OVNI de Ubatuba, a Operação Prato, conhecida como uma operação militar, conduzida pelo 1º Comando Aéreo do Pará, onde teve à frente o capitão Irangê Holanda, e lá algumas luzes atacavam luzes nas pessoas e causavam certas queimaduras, né? Teve pessoas que foram abduzidas naquela época e foi gerado material oficial da Força Aérea, mais de 1000 páginas de documentação, centenas de fotografias e 15 horas de filme Super 8 colorido, preto e branco, gerado pelos americanos. Depois, aliás, gerado pelos brasileiros, com o apoio dos americanos que estiveram no Brasil, também pesquisando esse interessante caso. Outros casos também clássicos no Brasil, a gente teve a Noite Oficial dos OVNIs, que foi uma perseguição ocorrida no dia 19 de maio de 1986 pelos pilotos da aeronáutica, e eles perseguiram mais de 20 objetos voadores não identificados naquela ocasião. Existem depoimentos de militares, dos pilotos, tem áudios liberados no Arquivo Nacional Brasileiro que falam a respeito dessa perseguição. Até hoje não ficou explicado dentro de uma ótica convencional o que seria isso, a não ser que sejam realmente uma inteligência desconhecida e que por trás daqueles objetos havia uma certa inteligência. O caso Varginha também ele ficou conhecido na década de 90, 1996, a partir de 19 de janeiro de 96, onde 3 garotas viram ali uma criatura, e esse caso é um caso que vai dar muito pano para manga, muita coisa o que falar. Eu já escrevi um livro a respeito disso, volume 1, agora estou escrevendo o volume 2, e foi um acobertamento onde teve o envolvimento norte-americano também. Geralmente os casos brasileiros mais complexos, que têm algum tipo de evidência física, né, ou fragmentos, metamateriais, ultramateriais, ou seres biológicos desconhecidos, geralmente têm um interesse por parte do governo norte-americano, porque existe um acordo entre o governo brasileiro e norte-americano. Os últimos anos no Brasil, de 2021 até 2025, foram recheados de vários avistamentos, principalmente de pilotos civis, comerciais, da Azul, da Latam, da Gol, e também alguns avistamentos aéreos aí feitos pela própria Força Aérea Brasileira. E a imprensa tem divulgado de forma assim, mais responsável atualmente esse assunto, que é uma forma de orientar, de instruir a população para uma nova realidade que está vindo aí. Nos últimos anos também, muitas imagens foram captadas de objetos cilíndricos ou arredondados, discos voadores, os famosos tic-tacs, né, intitulados pelo governo norte-americano.
e a gente percebe que isso só tem intensificado. Aqui no Brasil, a gente tem o estado de Minas Gerais, que foi invadido por esses objetos pousando, seres luminosos sendo avistados, ou mesmo grays, e objetos também sendo fotografados, filmados. Eu recebo praticamente toda semana alguma filmagem de alguma cidade de Minas, né? As últimas filmagens que eu recebi foi da cidade de Itaúna, Divinópolis, Cláudio, Pouso Alegre, Uruana de Minas, né? E por aí vai. E o caso Cláudio, que aconteceu em 2008, foram avistamento de seres e de objetos voadores não identificados. Inclusive, esses seres foram perseguidos pela polícia militar local. Existe documentação oficial que nós obtivemos através da Lei de Liberdade de Informação Brasileira, o ESIC, né, ou a LAI, que é a Lei de Liberdade, e nesses documentos oficiais falam dessa perseguição a seres luminosos e detalhes dessa perseguição conduzida pela Polícia Militar lá de Cláudio. Só que o caso não acabou em 2008. Em 2024, em agosto e setembro, o fenômeno volta com toda a força na região, sendo avistados aqueles seres luminosos que a gente acredita que possa ser até algum tipo de holografia, já que esses seres devem perceber que o ser humano é bem bélico, né, bem violento em alguns momentos, principalmente na região rural, né, nas fazendas, onde o pessoal ainda anda armado, né, e, vez ou outra, o dono da fazenda lá dá um tiro de espingarda em cima desses seres. Ele não sabe o que é, tem medo, e já houve no passado seres que foram mortos até por disparos. Seguindo muita coisa também que vem ocorrendo na atualidade, às vezes são erros de interpretação, né? A gente tem que falar isso, que nem tudo que brilha no céu é disco voador, nem tudo é OVNI, é alguma coisa real. Hoje a gente tem, por exemplo, muitos drones, tem o Starlink, né, do Elon Musk, que vez ou outra confunde as pessoas menos avisadas. Tem os dronovnis, né, que são drones lá em New Jersey, né, que invadiram. Todo mundo deve ter visto aí pelo menos alguma matéria na internet a respeito dessas luzes que acabaram aparecendo lá. Só que depois o presidente Trump disse que, através de uma porta-voz, que eram drones, realmente, que era um experimento ali secreto que eles estavam fazendo, e praticamente um experimento psicossocial com as pessoas que ali moravam em New Jersey, né? Só que o que a gente tem percebido, né? 2024 para cá, 2025, os casos têm intensificado, principalmente no que diz respeito a esferas sendo observadas em todo o mundo, né? A mais famosa aí que está na internet é a esfera de Bulga, que apareceu na Colômbia, né? Está em estudo ainda. Alguns falam que pode ser que seja uma fraude, um jogo de marketing, ou talvez alguma coisa diferente, uma tecnologia talvez desconhecida de algum país, como os Estados Unidos ou até outro. Mas o que a gente tem percebido é que esse fenômeno tem intensificado sobremaneira no mundo todo, né? Tanto na Europa, mas lá a gente tem que dar um desconto por conta da guerra, né? Pode ser algum drone, alguma coisa relacionada à tecnologia mais avançada aí para ser usado nas guerras, mas tem outras coisas que vez ou outra aparecem que não tem uma propulsão aparente, né, e causam aí certas desconfianças. Então, com base nesse cenário de aumento de casos, o que vai acontecer, né? Porque ele está só intensificando. Depois do isolamento social, a gente teve um boom, vamos dizer assim, em termos de avistamentos. Outra coisa que a gente percebeu nos últimos tempos é o crescimento do futurismo em algumas cidades, como Varginha, né, que está bem forte lá, Colares também, onde aconteceu a Operação Prato, Peruíbe, Barra do Garças, né, que agora está se pensando em fazer muita coisa, e provavelmente isso vai chegar a Uruana de Minas também por conta de uma casuística aparente que está ocorrendo lá. Inclusive, eu devo ir para lá no final desse mês e começo de junho para investigar esse fenômeno
com mais profundidade. Uma coisa interessante também que aconteceu em 2024, em maio, foi a criação da atividade ufólogo, ou seja, hoje a profissão ufólogo ela é reconhecida como profissão. Tá? Então, se algum governo, alguma faculdade, universidade quiser contratar ufólogo, hoje já é possível fazer esse tipo de coisa, que é um avanço. Nenhum outro país tem a profissão ufólogo reconhecida. Então, isso aí foi algo que os brasileiros, né, vários ufólogos, conseguiram em conjunto, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Algumas décadas de pesquisa nos fizeram descobrir certas coisas ou certas mudanças. Então, na questão da abdução, do sequestro, hoje ela está substituída pela visita de dormitório. Durante a noite, as pessoas são visitadas por esses seres que fazem ali a abdução ou no quarto da pessoa ou levam ela para dentro da nave e lá ela passa por certas etapas, experiências genéticas, né, retirada de sangue, de cabelo, de material genético também, óvulo, esperma, etc., para pesquisas que esses seres estão conduzindo. Alguns pesquisadores acreditam que está ocorrendo uma espécie de pesquisa por parte deles para gerar híbridos, né? E tem outras explicações também. O que a gente sabe é que algo está acontecendo. E esses seres são tão sorrateiros que eles acabam muitas vezes aparecendo, né, um Grey, por exemplo, dentro do seu quarto, só que você vai enxergar ele como se fosse um fantasma, como se fosse uma pessoa já falecida que você gostava, a vozinha, a mãe que faleceu, ou no caso das crianças, às vezes vê o Mickey ali, vê alguma coisa mais infantil, para que ela não fique atemorizada naquela situação. É lógico que muita coisa que acontece durante uma visita de dormitório é apagado depois da mente. Só através de hipnose é que é possível tirar alguns bloqueios e trazer à tona isso aí. Agora, a hipnose é totalmente confiável? Não, também não é. Mas é o ferramental que nós temos para investigar os casos de visita de dormitório e abduções. Por que eles estão colocando microsistemas, né? Tem alguns casos em que eles colocam microsistemas. Tem 3 tipos. Tem o microsistema metálico, que é detectado através de raio-x. Tem o biológico, que é detectado através de ultrassonografia. E tem o biológico vivo, que é um parasita que é colocado dentro da pessoa. Todas essas 3 coisas estão acontecendo. Aí chama-se esses metais, esses implantes metálicos, de metamateriais ou ultramateriais. Ultramaterial é quando o isótopo dele é diferente de material semelhante existente aqui na Terra. Sobre os metamateriais e ultramateriais, a gente teve 2 depoimentos recentes, um do ex-assessor presidencial, Harold Malmgren, né, no podcast American Alchemy, onde ele falou que manuseou esses metamateriais. E aqui no Brasil, a gente teve a grata surpresa, o Coronel Ajax, num podcast do Ricardo Beccari, que é o Porta de Hangar, ele comentou que na década de 60, 70, ele conheceu o Major Gilberto Zanon de Mello, e que o Major Gilberto Zanon de Mello levou fragmentos de um objeto que acabou caindo aqui no Rio de Janeiro, e esses fragmentos foram levados para São José dos Campos, que é a nossa área 51 brasileira. Ou seja, sobre metamateriais e ultramateriais, agora em abril de 2025, a gente teve algumas confirmações da existência, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então, eu trouxe só esses exemplos aí para a gente ter uma ideia. Com relação à luz do OVNI, o que a gente descobriu ao longo das pesquisas? Que a luz não é luz. O que mais se assemelha à luz do OVNI é uma espécie de laser, porque quando você defragmenta a luz nas 7 cores do arco-íris, quando é um OVNI, ele não vai defragmentar nas 7 cores. Ou seja, se o OVNI tiver as cores vermelha e azul, por exemplo, na defragmentação vai aparecer apenas azul e vermelho. As outras demais cores do arco-íris não vai aparecer. Qualquer outro tipo de luz convencional, luz de mercúrio, luz de estrela, de avião, qualquer coisa, ela vai
ter a decomposição em 7 cores do arco-íris. Então, quando a gente fala da luz do OVNI, na verdade é porque a gente não tem um nome adequado para aquilo que não é luz. Mas também não é laser, né? Eu falei que o mais parecido é laser, porque o laser não faz curva. E o raio de luz sólida do OVNI faz curva. A invisibilidade ela está sendo estudada lá na Agência Espacial Europeia. Eu tive com um cientista lá há algum tempo atrás. Ele comentou que eles estão tentando descobrir, fazer engenharia reversa disso. E se eles conseguirem fazer isso, aí lascou. O país que tiver essa tecnologia de invisibilidade, ela entra dentro de outro país e faz espionagem sem ser vista, né? Então é algo que está sendo bem visto agora nesse momento. Como lidar com os fakes, né? Hoje a gente tem um aumento dos fakes, erros de interpretação. Não tem o que fazer com isso, a não ser usar, por exemplo, alguns programas forenses de análise para tentar minimizar esse impacto. Como que a gente lida atualmente com o acobertamento? É difícil, porque as ameaças ainda continuam acontecendo, intimidações, né? E muitas vezes, quando tem americano envolvido em alguma pesquisa desse tipo, aí fica mais complicado para o pesquisador que está tentando trazer à tona, né? Descortinar alguns desses segredos, né? Dito aí, por exemplo, Varginha, próprio caso Cláudio, etc., a gente sofre algumas retaliações interessantes. Outra coisa, como lidar com o Blue Beam, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar do Blue Beam, né? O governo oculto, algumas outras teorias de conspiração. Também é um negócio que a gente vai ter que esperar acontecer para ver como é que vai ficar. Não tem muito o que fazer. O Blue Beam, por exemplo, é uma espécie de holograma onde se fala, de repente, de se forjar uma invasão alienígena ou até a volta de Jesus Cristo, né? Se fala disso, e isso vai causar um certo temor e vai fazer com que as pessoas ancorem a sua confiança no governo. E aí o governo vem e domina tudo por conta do medo gerado na população. Quer dizer, são especulações e tal, mas a gente tem que ficar antenado e prestando atenção nessas coisas, porque pode ser que aconteça. Tem livros, né, literaturas que já falam a respeito disso, tem muita coisa acontecendo em termos de teorias da conspiração. Relação da ufologia científica e a espiritualidade, né? Muitas pessoas têm perguntado a respeito disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas o ufólogo científico, eu entendo que ele não pode descartar totalmente a parte da espiritualidade, apesar de ser crença, muitas coisas, porque ela ocorre. Mas o que a gente tem que buscar é algum tipo de equipamento, alguma coisa que possa cientificar mais essa questão da espiritualidade. E a resposta, nós entendemos aí que no futuro vai estar na ufologia holística, né, que é aquela ufologia mais aberta. Eu acredito que a verdade ela não está nem na ufologia radical científica e nem na viagem na maionese mística, e sim na mediania das coisas, no equilíbrio das coisas é que a gente vai obter respostas mais adequadas. Como eu falei, a imprensa então mundial ela tem tratado o tema com mais seriedade, né? E isso é uma preparação, né? Seria uma preparação? É uma preparação para o momento seguinte. A gente percebe aí, analisando o cenário ufológico mundial, que os Estados Unidos, lá o Congresso Nacional Norte-Americano, por exemplo, André Carson, um deputado democrata, ele falou que os OVNIs eles são uma ameaça em potencial à segurança nacional norte-americana. Imagina, né, um deputado falando algo desse tipo. É porque realmente o negócio é sério, né? A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. No segundo semestre, por exemplo, de 2022, a NASA ela criou uma equipe de investigação de OVNIs, que foi oficializada em 2023. O Bill Nelson lá, né? Inclusive, ele chegou a fazer 2 audiências públicas sobre os UAPs, né? Que agora não se fala mais OVNI, e sim FANI, ou UAP, que é Fenômeno Anômalo Não Identificado. É uma terminologia mais aberta, mais ampla,
porque o FANI não é só o OVNI, pode ser também um drone espião, pode ser um fenômeno meteorológico astronômico desconhecido, ou seja, ela abre um leque maior, né? Mas o OVNI está embutido dentro da terminologia UAP. O próprio Bill Nelson ele chegou a falar o seguinte, se eu acredito que existe vida no universo tão vasto, que é difícil para mim compreender o seu tamanho, minha resposta pessoal é sim, queremos mudar a conversa sobre OVNIs do sensacionalismo para a ciência. Ou seja, há uma preocupação da NASA em moralizar essa questão da ufologia que ficou jogada durante muito tempo, muitas décadas, né? E o sensacionalismo ele imperou de fato. Vez ou outra a gente vê algum sensacionalismo na imprensa. Essa cientista, Ellen Stosson, da NASA, ela disse que o reconhecimento de vida extraterrestre aconteceria em 2025. Depois ela acabou mudando para 2030, provavelmente por conta do isolamento social. Isso acabou atrasando um pouquinho a agenda de reconhecimento. Recentemente todo mundo acompanhou aí também a descoberta desse exoplaneta K2-18b, que tem em sua atmosfera o sulfeto de dimetila e o disulfeto de dimetila. São duas substâncias que só podem ser produzidas por organismos vivos, ou seja, de alguma forma tudo indica, né, que lá é potencialmente um lugar que tenha vida. Agora, se é vida como nós conhecemos, se é vida a nível microbiano ou de alguma outra forma, a gente não sabe, porque está muito longe, né, esse exoplaneta. O que é um exoplaneta? Assim, rapidamente falando, são planetas que estão na mesma configuração órbita de um sistema solar igual ao da Terra, e que tem água em estado líquido e a sua temperatura não é muito agressiva, nem tão quente, nem tão fria. Então ela teria possibilidade de abrigar vida de alguma forma. Agora, esse estudo ainda está incipiente, né? Ainda vão estudar muito até dar essa confirmação de que há vida no exoplaneta K2-18b. O David Brush, que é um ex-funcionário da inteligência, em 2023, ele fez uma denúncia no Congresso Nacional Norte-Americano falando que o governo recuperou OVNIs, né, pedaços de naves inteiras e até corpos não humanos. Eles não falam que é corpo de alienígena, extraterrestre, porque não está provado ainda essa teoria de que a origem desses seres seja extraterrestre. Fala-se muito dentro do meio científico que possa ser até seres de outras dimensões, interdimensionais. Um outro militar norte-americano, agora em maio de 2024, que é o coronel do exército Cal Neill, ele falou: inteligência não humana existe, tem interagido com a humanidade, interação não é nova e está em andamento. Ou seja, um coronel ali, conhecidíssimo, dando uma declaração dessa. Ou seja, veja o momento que nós estamos vivendo, né, da ufologia, algo totalmente diferenciado, excepcional, né, inusitado. Outra coisa que aconteceu, 1º de junho de 2024, criação de um fundo sobre revelação de OVNI, porque o Congresso Nacional Norte-Americano quer que seja liberado isso e que haja mais transparência. O cidadão norte-americano quer saber onde que está sendo aplicado o dinheiro de imposto nessas questões de OVNI. Então foi criado aí um grupo com cientistas, com militares, né, o Gary Nolan lá, o Luiz Elizondo, que é uma pessoa meio controversa, o Cal Neill, né, e outras pessoas, a Leslie King, que é uma jornalista do Washington Post, para poder tentar fazer a liberação, mesmo que parcial, desse fenômeno para a humanidade. Ali a gente vê a Leslie King, o Gary Nolan, que é um microbiologista que já analisou mais de 10 fragmentos de OVNI, passaram na mão dele. Lá na Universidade de Stanford ele tem feito algumas análises. E o Jacques Vallée, conhecidíssimo aí, físico francês, que tem as suas teorias a respeito dos OVNIs e tem ajudado a cientificar mais esse fenômeno.
alguns denunciantes do Congresso Nacional, eles estão sendo ameaçados, né? E aí o deputado Tim Burch, ele pediu que o Congresso tentasse criar uma lei, alguma coisa para ajudar esses denunciantes a não morrer ali ou não passar por alguma situação constrangedora, ser preso e tal. Então, que tivesse alguma forma. Está sendo estudado ainda esse tipo de coisa, porque os denunciantes têm muito medo, né, de falar o que sabem a respeito desse assunto. Mas é aquela coisa, não vai dar para tapar o sol com a peneira por muito tempo. Saiu uma notícia que também saiu, dia 10 de novembro de 2024, que cita o caso Varginha. Olha lá, o caso Varginha, muitas vezes apelidado de Roswell do Brasil, gira em torno de relatos, detritos de UAP, mas uma notícia norte-americana falando já do caso Varginha. Por que isso? Porque a Leslie Kean e o Joshua Reid, que é de um podcast famoso lá norte-americano, eles conhecem o piloto que transportou a nave e os seres de Varginha para a famigerada Área 51, que fica em Groom Lake, lá nos Estados Unidos, no deserto de Nevada. Então, por isso que Varginha, a qualquer momento, pode ser que surja alguma coisa dos Estados Unidos. Eu vou ficar muito feliz que isso aconteça, se acontecer, porque muita gente no Brasil que levou esse assunto como chacota vai ter que engolir esse negócio. Outra coisa interessante, outra informação, eu estou jogando várias informações para a gente ir assimilando algumas coisas, o tempo é pequeno, mas o Don Phillips, que é um engenheiro, e o Ben Rich, que é ex-chefe da Skunk Works, essa aqui é uma empresa super famosa e importante nos Estados Unidos, que é Lockheed Martin, que lida ali com parte espacial, com engenharia reversa, e aí veio esses dois camaradas aí, o Don Phillips e o Ben Rich, falar que eles estavam desenvolvendo uma tecnologia diferente, de vanguarda, que muda de forma. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja já engenharia reversa, alguma coisa que o Pentágono, os Estados Unidos, cedeu para essa empresa para que eles fizessem alguma coisa em termos de engenharia reversa. Outra coisa, a denúncia mais recente no Congresso norte-americano foi 13 de novembro de 2024, está para acontecer uma agora a partir de maio de 2025, mas essa daí, ela foi denunciado também a questão das tecnologias dos OVNIs, de OVNIs submarinos, né? Que os oceanos estariam sendo usados como bases submarinas, e principalmente lá o Tim Gallaudet, né, que é um almirante já da reserva, comentou que tem inclusive tecnologias que detectam sons desses OVNIs no mar e que detectam esses objetos vez ou outra. Só que como existem regiões abissais, a gente não consegue acessar esses materiais todos, né, esses OVNIs. E eles estão estudando isso daí, né? Mas é interessante que o Trump, então, a partir de maio de 2025, ele nomeou a Ana Paulina Luna, né, a Luna, que é uma deputada lá, para que capitaneasse, chefiasse um grupo para saber o que está acontecendo. E o que eu fiquei sabendo agora, dia 16 de maio, é que eles tiveram uma reunião com o pessoal do FBI, o FBI liberou algumas coisas, inclusive imagens inéditas, tá, que devem vir a público em breve, e a avaliação que os deputados que tiveram essa reunião com o FBI, falando sobre OVNIs ali, foi que eles deram nota 10 na abertura que já foi feita por conta do FBI. Então, vem coisa interessante por aí, né? A Luna e o grupo dela está conseguindo algumas coisas aí. Fala-se até, né, que o Trump, o fato de o Papa ter sido nomeado seja de origem americana, isso pode ser alguma coisa estratégica até na questão da abertura e para que a Igreja Católica, por exemplo, aceite a questão de vida extraterrestre de uma forma mais aberta. A gente sabe que o Vaticano, tudo lá, eles já aceitam um pouco, mas
tendo um Papa americano lá, talvez isso possibilite mais na questão dessa abertura que vai acontecer. Eu queria falar um pouquinho agora da exopolítica. O que é isso, né? Esse Alfred Webre é um sociólogo, ele que criou esse termo de exopolítica e denominou como um estudo dos processos políticos de governo na sociedade interestelar. O que é isso, né? Um nome esquisito. Vamos especificar um pouquinho melhor isso. Antes de eu falar, existe literatura que está em expansão, tem grupos de exopolítica na Bélgica, em Portugal, no Brasil, em vários lugares já sendo criados. Tá? Então, esse assunto está sendo bastante difundido e discutido atualmente, mas o Stephen Bassett, ele que é um exopolítico famoso, ele colocou 4 pontos, né, importantes da exopolítica para a gente entender melhor. O contato extraterrestre e o comportamento da humanidade nesse cenário, ou seja, quando se reconhecer que vida extraterrestre existe e os seres estiverem andando já por aqui, a gente vai ter que ter normativos, leis que pautem esse tipo de atuação desses seres aqui no nosso planeta. Ou seja, você não pode chegar lá no shopping, começar a comer o pé da mesa, entendeu? Não é assim, né? Ou fazer alguma coisa. Eu sei, tem 4 minutos. Relações internacionais de exopolítica também vão ter que ocorrer. Quando isso acontecer, vai mudar muita coisa na política internacional, na governança interplanetária também, porque aí a gente vai deixar de ser terrestre para seres cósmicos, e o impacto nas estruturas de poder influenciando a geopolítica e a diplomacia. E aí eu vou além, né? Economia vai ser baqueada quando isso acontecer, a religião, de uma forma, vai ter que se quebrar paradigma, vai ter que se mudar a consciência, né? E por isso que está sendo feito tudo isso, essa divulgação maciça na imprensa, para que as pessoas sejam preparadas a esse novo patamar. Então, nesse contexto aí, o ufólogo ele vai deixar de ser ufólogo, porque a ufologia não vai existir como ela existia antigamente, e talvez ele vire uma espécie de exopolítico, já que ele tem mais expertise nessa situação. Olha lá, a exopolítica desempenhará um papel cada vez mais importante na forma como nos relacionaremos praticamente com o cosmos, né? Porque pode ser que não venha só um tipo de ser, venha de outras procedências também. Então, tudo isso daí a gente vai ter que se adaptar. Mas o ser humano é extremamente adaptável. A descoberta de vida além da Terra ou de outra dimensão, a colonização de outros planetas e relações intergalácticas são possibilidades que vão surgir no decorrer do tempo aí. E como que está no segmento religioso? A gente tem aí algumas leis que foram mudadas pelo Papa Francisco na questão dos milagres, que era uma forma de centralizar mais o poder, isso a partir do dia 17 de maio de 2024. Então, porque alguns milagres eram um fenômeno OVNI, tipo Fátima, né, foi uma intervenção extraterrestre, mas a igreja quer ter o domínio e o poder para falar o que é aquilo. Não é OVNI, é milagre, é isso, é aquilo. Então, por isso que ele acabou centralizando. Hoje, nenhum tipo de milagre pode ser feito por arcebispo de qualquer outro país. Tem que ser mandado o processo para o Vaticano e lá tem uma equipe que centralizou tudo isso. Quando você centraliza poder, é porque você quer esconder alguma coisa. Esse padre aí, católico, ele participou de uma dessas denúncias no Congresso Nacional. E olha o que ele falou. Ele falou, verdade é verdade e a verdade precisa ser conhecida. Nunca se esqueça de que eles, né, os tripulantes dos OVNIs, foram criados por Deus e devemos amá-los também. Os tripulantes de OVNIs, eles vêm da onde? Né? Hoje está bem disseminado, principalmente teve agora uma declaração do Harold Puthoff, que é um físico que trabalhou no BES e tudo mais, que ele fala que a hipótese ultraterrestre ela é mais plausível, ou seja, de outras dimensões. E ele falou que a questão da visão remota também descobriu uma base alien no Monte Zeio, lá na Austrália, né? E ele chegou a comentar também durante o podcast que ele participou lá sobre os vídeos
da Operação Prato. Eu achei que ele exagerou um pouquinho, mas ele não falou mentira não, porque ele teve acesso a esses vídeos. Então, haverá um reconhecimento oficial e global? Será que está longe esse contato direto? A gente sabe que tem acordos, né, entre os Estados Unidos e americanos. Então, assim, são páginas que comprovam esse acordo militar aí, do projeto Blue Book e outros, né, que trazem esse tipo de coisa. O Trump criou a Força Espacial com medo de uma possível invasão extraterrestre. Já existia o SAS na Inglaterra, que era um grupo de militares para atuar no caso de uma invasão extraterrestre, ou seja, os governos estão pensando que isso pode acontecer. Eu acho que, se quisessem invadir, já teriam invadido, mas é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Os filmes, ao longo do tempo, têm trazido mensagens para preparar o público, né? No caso, voltar um pouquinho aqui. No caso, o Spielberg está para lançar um vídeo e eu acredito que vai ser mais voltado para essa questão da revelação ou talvez alguma coisa de invasão, não sei o que vai rolar aí. Mas fiquem atentos porque tem mensagens subliminares nessas questões de filmes. Então, fechando aqui, as perspectivas a partir de 2025 são as seguintes. Denúncias continuarão, mas a oficialização do fenômeno ela deve ocorrer até meados de 2030, né? Reconhecimento da vida extraterrestre. Algumas novas descobertas por meio de visita de dormitório, intensificação no contato direto e novas descobertas com abduzidos com DNA modificado. Isso já está acontecendo, tá? De verdade, com exame e meio de implante e hibridização. E também algumas pessoas sendo afetadas na sua saúde de forma positiva, ou seja, a imunidade dela acaba ficando algo assim mais forte. Vou falar um caso aqui para vocês. Tem pessoas que tiveram contato com seres e que a imunidade delas destruiu a Covid. Tá? Então, é um negócio muito estranho que está acontecendo e que deve ser melhor estudado. Criação de um grupo misto de estudo avançado, civis, cientistas e militares para investigar esse fenômeno, mais a miúde. Novos avanços tecnológicos por meio da engenharia reversa e troca do termo ufólogo, como eu falei, para exopolítico ou alguma coisa similar. E o acobertamento ele deve continuar parcial. Por que parcial? Por conta da ganância tecnológica que existe no mundo. Qualquer país que tenha essa tecnologia dos OVNIs certamente vai estar em vanguarda, vai estar na frente dos seus inimigos potenciais. Agradeço aí a oportunidade, desculpa ter ultrapassado um pouquinho, tá bom?